Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala, meu querido aluno, fala, minha querida aluna, como é que vocês estão? Professor Pedro Lima na área, teu professor de Direito Administrativo. Senhores, é uma alegria imensa estar aqui na presença de vocês. Acredito que muitos ainda não me conhecem, mas deixa eu fazer uma breve apresentação. Eu me chamo Pedro Lima, sou professor de Direito Administrativo. Atualmente, eu ocupo o cargo de policial do Estado do Ceará, mas possuo outras 6 aprovações. Escola de Sargento das Armas, Escola Especialista de Aeronáutica, Polícia Penal e por aí vai. Tá? Mas o foco da nossa aula hoje é o direito administrativo voltado para o concurso da Polícia Militar do Estado do Piauí, concurso este que o edital já está na praça e é um baita edital, né, pessoal? 1000 vagas. Cara, é incrível. Ano cheio de oportunidades e agora Polícia Militar do Estado do Piauí. A banca FCC, uma banca extremamente tradicional, uma banca com uma quantidade enorme de questões, então dá para a gente trabalhar muito bem. Você que vai começar a estudar tem que começar na pegada. Então cola com nós, cola com a gente do Tribunal Concurso que iremos operacionalizar a tua preparação, beleza? Antes de tudo, deixa eu te mostrar aqui o nosso material. Nós iremos ter aula de Direito Administrativo com foco em questões, tá? Iremos resolver 10 questões típicas de prova, comentando item por item de forma calma, tranquila, para que você entenda o direito administrativo, beleza? Mas antes, volta aqui comigo que eu tenho um baita recado para te passar. A Tribo Concurso está com um curso completo e 100% atualizado pós-edital, focado na Polícia Militar do Estado do Piauí. Então lá você vai encontrar videoaulas, você terá PDF de questões, flashcards e tudo o que um curso completo pode te oferecer por apenas de R$ 597, tá? Eu recebi a informação que tem uma promoção rolando, tá, cara? Então de R$ 597, tu vai pagar somente 10 parcelas de R$ 47,70 utilizando o cupom PMPI. Então, de 597, aplica lá o cupom PMPI e o custo sairá para você por R$ 47,70. 10 parcelas de R$ 47,70. Beleza? Dito isso, sem mais delongas, vamos começar aqui as nossas questões. Foco na aprovação, beleza? Então, primeira questão na tela, vamos lá. Questão FCC, olha o ano, 2026. Permitam que eu coloque aqui a nossa caneta, só um minuto. Vou apagar aqui. Perfeito, vamos lá. Ano 2026, Banco FCC. No âmbito da estrutura administrativa e secretarias de Estado, enquanto órgãos que integram o Poder Executivo, item A, somente podem ser criadas e extintas por lei, assim como os cargos necessários ao seu funcionamento, admitindo-se a extinção por decreto, somente em se tratando de cargos vagos. De cara, a primeira questão está corretíssima. De cara, a primeira questão
Tá correta. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que deu um bug na minha caneta, só um minuto. Só um minutinho. Pronto. Voltando aqui, pessoal. Ao vivo é ao vivo, né? Então, de cara, a primeira questão está correta. Por quê, professor? Bem simples, ó. Pega o bizu aqui, ó. Porque a regra, tá? Então, pega o bizu. A regra é que a criação e a extinção de órgãos e cargos, tá? Órgãos e cargos exige obrigatoriamente lei formal. Por iniciativa do poder executivo. Ah, professor Pedro, mas tem alguma exceção? Tem, né, cara? Em regra, para toda regra, existe uma exceção. Então, vamos trabalhar aqui, ó. Exceção. Mais uma vez, a nossa canetinha bugando o nosso sistema. Tá, vamos lá. Existe, sim, uma exceção. Qual? Essa que eu vou mostrar aqui para vocês na tela. O chefe do executivo através de um decreto somente para extinção de funções, cargos, desde que estejam vagos. Tá? Então, existe sim a exceção. Volta aqui para mim. Existe a exceção. O chefe do executivo, através de um decreto, somente se o cargo ou a função esteja vago, exclusivamente, tá certo? Porque a regra é que a criação e a extinção de órgãos e cargos exige obrigatoriamente uma lei, tanto para criar quanto para, exatamente, extinguir. E esta lei é, por obviedade, iniciativa do Poder Executivo. Tá, vamos comentar os demais itens da questão. Item B. Decorrem da desconcentração e são todas dotadas de personalidade jurídica autônoma. Ponto importante, temos aqui, ó. São todas dotadas de personalidade jurídica autônoma. Tá errado. E onde é que tá o erro aqui, pessoal? Porque ele está se referindo a uma secretaria. E a secretaria, ela é um órgão. Logo, este órgão não tem personalidade jurídica, tá? Então, este órgão não tem personalidade jurídica. Não tem personalidade jurídica, tá? Porque os órgãos são despersonalizados, beleza? Então, encontramos o erro do item B e iremos para o item C. Desempenha o papel de órgão auxiliar do chefe do executivo, sendo sua criação matéria reservada à administração. Acabamos de ver, a criação e a extinção somente se dá através de lei, tá? Então, volta aqui para mim. A criação e a extinção exige uma lei, tá? Não está reservada à matéria da administração, porque exige uma lei formal, beleza? Então, encontramos o erro do item C. Vamos para o item D. Podem ser instituídas e extintas por decreto do chefe do executivo, desde que a medida não acarrete aumento de despesas, tratando-se de matéria estritamente de organização administrativa e, como tal, de competência privativa da administração pública. Lembra da exceção, a extinção e a criação se dá por lei. O chefe do executivo, somente se aquela função ou cargo estiver vago, aí sim ele poderá fazer por meio de decreto, tá? A regra, através de lei. Chefe do executivo por meio de decreto, mas tem que estar necessariamente vago, certo? Item E.
constituem resultado da descentralização administrativa, demandando lei específica para sua criação e podem ser extintas por decreto executivo mediante razões de ordem pública. Tá errado, pessoal, no que tange a descentralização administrativa, tá? Porque não é através de uma descentralização, ele não está criando uma entidade da administração indireta, ele está desconcentrando, tá? Então, ao invés de descentralização, o mais correto seria desconcentração. Beleza? Volta aqui para o nosso material e vamos prosperar no estudo. Segunda questão na tela. Vamos lá, senhores. Mais uma questão da FCC, ano de 2026, tá? Lembra, estamos estudando a organização administrativa. Eu quero que você tenha em mente duas situações. Existe a administração pública direta e a administração indireta, tá? A administração direta, ela é formada por entes. Então, você lembra da União, Estado, Distrito Federal, o município, beleza? A administração indireta é formada por entidades, aí você já vai lembrar das autarquias, empresa pública, sociedade de economia mista. Sociedade de economia mista e empresa pública também recebe o nome de empresas estatais, tá bom? Então, coloca isso na tua mente. De início, eu já estou satisfeito com isso e vamos prosperando na construção do conhecimento ponto a ponto do direito administrativo, tá certo? Diferente das outras disciplinas, o direito administrativo ele não é um módulo só de direito administrativo, tá certo? Eles são várias leis, várias situações espaçadas, beleza? Que formam um conjunto do direito administrativo. A Constituição, você vai encontrar ele ali entre o artigo 37 até o 41, é a parte mais bagunçadinha da Constituição, mas fica tranquilo que eu vou simplificar o direito administrativo para que você entenda, tá? Então, vamos ao pontapé aqui na nossa segunda questão. Mais uma da FCC, ano de 2026. O governador do estado X pretende encaminhar à Assembleia Legislativa um projeto de lei com a seguinte disposição normativa. Artigo 1º. Fica criada por meio desta lei a Empresa Estadual de Progresso e Desenvolvimento, Sociedade de Economia Mista. Marca, pessoal. Sociedade de economia mista. O que é que eu tenho que lembrar, professor, sobre sociedade de economia mista? Tá, sociedade de economia mista, ela faz parte da administração direta, ela é uma pessoa jurídica de direito privado, cuja o início da sua criação depende da autorização da lei, mas o registro do ato constitutivo no respectivo órgão. Qual é esse órgão? A junta comercial, tá? A título de conhecimento, existe a junta comercial e o RCPJ, o Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Mas esta que eu estou falando é na junta comercial, beleza? Volta aqui para a questão. Com personalidade de direito privado, adotando a forma de sociedade anônima. Parágrafo único. Os funcionários da empresa referida do CAP serão admitidos por meio de concurso público, regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Estado. Aí vem cá, pessoal, que aqui mora um erro, tá? Aqui mora um erro. Por quê? Porque a sociedade de economia mista, ela é seletista, logo tu não será um ocupante de um cargo público efetivo e regido pelo estatuto, tu não será estatutário. Você será um empregado público. Dessa forma, você será regido pela CLT, tá certo? Você não possuirá estabilidade, nem muito menos terá um estágio probatório de 3 anos. Ok? E de acordo com o STF, você pode ser demitido sem justa causa. Basta que a decisão seja motivada. Beleza? Então, existe uma diferença entre o estatutário, mas isso vocês irão ver na parte de agentes públicos, entre o estatutário e o empregado público. A diferença entre um e outro está aqui. O empregado público, ele é seletista, o estatutário, ele tem o estatuto, então o vínculo que ele possui é um vínculo legal. Tá? O seletista é um vínculo contratual, porque não existe uma CLT para cada estado, para cada município. É unitário, só existe uma, tá certo? O estatutário, ele possui estabilidade após o decurso do tempo de 3 anos, desde que ele seja aprovado na avaliação especial de desempenho, certo? Esta avaliação, ela pode se dar de 2 maneiras, de forma ordinária, que será após o estágio probatório, ou de forma extraordinária, que acontecerá durante o estágio probatório. Após isso, caso você consiga a aprovação, será declarada a sua estabilidade pela autoridade que te nomeou. Caso contrário, ou você será exonerado, ou você será demitido. E lembra, meu aluno, demissão necessariamente tem caráter punitivo, tá certo? O empregado público, ele não tem estabilidade, ele é regido pela CLT, ele contribui para o RGPS, né, o Regime Geral de Previdência Social. Já o estatutário é o RPPS, Regime Próprio de Previdência Social, beleza? Os dois têm que fazer concursos, tá? E lembra, existe uma diferença de concurso público
para processo seletivo simplificado. Concurso público é para prover os cargos de um estatutário, tá? Um cargo efetivo ou um emprego público. Já o PSS, que é o processo seletivo simplificado, é para servidores temporários, beleza? PSS é diferente de concurso, não é a mesma coisa. Por quê, professor? Porque no PSS eu posso dispensar as provas, somente exigir títulos. Pode? Posso. Lembra de um estado que ele está passando um momento de grave conflito ou aconteceu um dano ambiental muito forte e eu preciso necessariamente contratar enfermeiro, eu preciso contratar bombeiros, eu preciso contratar médicos, mas eu não tenho tempo para que seja elaborada uma prova e tenha todo aquele trâmite. Então, basta que eu elabore um edital de acordo com os requisitos do STF e sempre visando a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência para a contratação daqueles profissionais de forma temporária, tá? Eles serão, sim, agentes públicos, mas de acordo com o STF, estes agentes, os temporários, não têm direito a 13º e férias, salvo previsão em lei. Esta previsão em lei, necessariamente, tem que ser uma lei ordinária. Não pode ser uma norma constitucional. Então, se a questão te afirmar que a Constituição do Estado Alfa otorgou direito àqueles servidores temporários a 13º e férias, terá errado. Por quê? Porque tem que ser editada uma lei ordinária e não uma norma constitucional, beleza? Então, antes de resolvermos os itens, já está aqui esse breve comentário e vamos para cima. Item A. Então, vamos lá. Ao analisar o enunciado normativo, conclui-se que, item A, é válida a adoção de regime estatutário para os funcionários da empresa. Está errado, né, pessoal? Está errado por quê? Porque não é válido este regime, porque ele está se referindo a uma sociedade de economia mista. E ele necessariamente é seletista, tá? Ele é CLT, não é estatutário, beleza? Vem para cá. Então, tanto as empresas públicas quanto a sociedade de economia mista são empregados públicos, logo são seletistas. Item B. A sociedade de economia mista são dotadas de personalidade jurídica de direito privado, mas devem ser constituídas como sociedade limitada, para a preservação do patrimônio estatal nelas investido. Está errado por quê? Quando eu me refiro à sociedade de economia mista, eu estou te afirmando que ela admite uma forma societária, que é a sociedade anônima. Eu te afirmo também que o capital social, e tem, vem cá, capital social, ele é público, mais privado. Existe algum requisito? Lógico. Lembra só disso aqui, ó, 50 mais 1 é público e o resto é privado. Então lembra aqui de resto, tá? Diferente, pessoal, da empresa pública. Detalhe, essa sociedade anônima, ela tem o seu ato constitutivo registrado aonde? Na junta comercial. Se a questão informar que a sociedade de economia mista terá o registro no RCPJ ou no registro civil de pessoas jurídicas, estará errada a afirmação. Por quê? Porque ela terá o seu registro na junta comercial, tanto a sociedade anônima quanto a sociedade limitada. Lembra? A sociedade limitada, LTDA, beleza? Então vem para cá. Empresa pública, ela admite qualquer forma societária, tá? Então qualquer uma. Qualquer forma societária. E o capital social dela, professor? Capital social 100% público. Pegou a visão, aluno? Então vamos lá, volta aqui para a nossa questão. Capital social, tudo bem direitinho, forma societária, já viu o que é e o que não é. Então, vamos para o próximo item. Estudo para concurso é assim, senhores, principalmente com edital na praça. Edital da Polícia Militar do Estado do Piauí foi publicado 1000 vagas, então você não tem tempo para perder com estudo passivo e a procrastinação. Você tem que abominar, você tem que extinguir isso da sua vida, tá? Então, cola com a gente e vamos para cima. Vamos lá, próximo item. Item C. É inválida a exigência de concurso público para servidores da empresa pública, sendo que estes devem ser regidos obrigatoriamente pelo regime seletista. A empresa pública ela é regida
através da CLT, mas exige sim um concurso público, tá? É obrigatório o concurso público de provas ou provas e títulos. Beleza? Item D. É correta a forma societária ali adotada, porém, não cabe à lei criar diretamente empresa estatal em referência. Item D é a nossa resposta. Comentando o último item, item E. É válida a criação de empresa pública, porém deve possuir personalidade jurídica e direito público. Está errado, por quê? Porque tanto as empresas estatais quanto as sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. Boa, cuidado. As questões, elas podem tentar te confundir, informando que as empresas públicas são pessoas jurídicas de direito público interno. Só que está errado. Por quê? Porque as pessoas jurídicas de direito público interno entram lá, União, Estado, Distrito Federal, município, tá? É só lembrar. Empresa pública e sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. Boa, aluno, excelente. Vamos para cima, vamos operacionalizar o teu estudo. Questão de número 3 na tela. Mais uma questão da FCC, ano de 2026. As empresas estatais distinguem-se quanto a seu regime jurídico das autarquias, pois, item A, podem contratar servidores pelo regime seletista ou estatutário para que empresas estatais, quando ele se refere a empresas estatais, necessariamente ele traz as nossas queridas empresas públicas e as sociedades de economia mista. Todas as duas são o quê? CLT. Boa. Mas é obrigatório o concurso público, eles contribuem para o regime geral de previdência social, o RGPS. Eles não possuem estabilidade, nem muito menos estágio probatório. Logo, não se aplica a elas o regime estatutário, pois estes possuem um vínculo legal, tá? Então tá errado neste ponto. Item B. As autarquias dependem da administração direta para o seu custeio e a administração, enquanto as empresas estatais não podem receber recursos financeiros ou bens materiais do ente federado, a qual se vincula. Este não deixa a nossa questão errada, porque elas podem sim, tá? Elas podem. Item C. Seu regime de bens é de direito público e seu regime de pagamento de dívida é o de precatório, mas seu patrimônio pode ser penhorado para garantia de dívidas perante outros entes federados. Preste atenção aqui, pessoal. Vou elaborar até um resumozinho para vocês. Ó. Referente ao item C. Preste atenção. Bens estatais, quando eu me refiro a bens estatais. E eu trago essa sigla que é exerce atividade econômica ou exploração de atividade econômica, tanto faz. Então, bens estatais, exploração de atividades econômicas, eles são privados e podem ser penhoráveis, tá? Então, penhoráveis. Pegou o bizu? Então, item D, mais uma vez. Não, item C, perdão. Seu regime de bens é de direito público e seu regime de pagamento de dívidas é o de precatório, mas seu patrimônio pode ser penhorado com garantia de dívida perante outros entes federados. Não é a resposta do nosso item, item D de dado. A execução de suas dívidas ou serviços se dá com finalidade lucrativa, o que não é compatível com a natureza jurídica de direito público a que se sujeitam as autarquias. Excelente, item D é a nossa resposta. E lembra, tá? E lembra, a autarquia é uma pessoa jurídica de direito público criada por lei, não é autorizada. Ela é criada por lei. O seu regime é estatutário e ela exerce funções típicas de Estado, beleza? Diferentemente das empresas estatais, que são as empresas públicas e a sociedade de economia mista, as duas são pessoas jurídicas de direito privado e são seletistas também, tá? Os seus funcionários são empregados públicos, beleza? Então, item D é o item correto. Item E. Constituem pessoas jurídicas e, portanto, têm personalidade jurídica própria, enquanto as autarquias são órgãos públicos sujeitos ao mesmo regime jurídico aplicável à administração direta. E aí, pessoal? Olhem para mim. Autarquia é um órgão público? Não, né, cara? A autarquia ela faz parte da administração direta, então ela é uma entidade, beleza? Não é um órgão. Massa? Então vamos para a nossa questão de número 4.
mais uma deve ser todas questões atuais, tá, pessoal? Todas questões atuais. Vamos lá. No âmbito da organização administrativa, o manejo da descentralização em contraposição à desconcentração. Item A. Resulta na criação de entidades com personalidade jurídica própria, que podem ser de direito público, como as autarquias, ou de direito privado, como as empresas públicas. Perfeito. De cara, é o nosso item correto. Item A. Mais uma vez, para que você entenda o enunciado, é de suma importância, toda vez que você lê, você marcar o enunciado. Principalmente aqueles enunciados muito grandes, tá? Então vai marcando para que você não se perca durante a leitura dos itens e tenha que voltar de novo para o enunciado e ler por completo. Isso vai fazer com que você perca muito tempo durante a tua prova, tá certo? Então vem cá, vamos ler de novo e vamos marcar. Ó. No âmbito da organização administrativa, o manejo de quem? Da descentralização, em contraposição à desconcentração, resulta na criação de entidades com personalidade jurídica própria. Boa, que entidades são essas? Só lembrar, autarquia, fundação pública, empresa pública e a sociedade de economia mista. Que podem ser de direito público, que ó, autarquias, como as autarquias, ou de direito privado, como as empresas públicas. Empresas públicas são estas duas. Empresas estatais são essas duas, tá? Empresa pública somente essa. Mas o conjunto, empresa pública e sociedade economia mista, recebe o nome também de empresas estatais, beleza? Vamos lá, vamos para cima. Item B, vamos corrigir, tá? O item A já é o item correto. Item B. Representa a divisão constitucional de competências entre os entes da federação que podem atuar em conjunto no caso de interesse comum mediante consórcio público. Isso se chama, pessoal, descentralização. Deixa eu colocar aqui para vocês. O item B recebe o nome de descentralização política, tá? Definição correta do item B, descentralização política. Item C. Significa a distribuição de atividades na estrutura administrativa com centros de competências e atribuições qualificados como órgãos públicos. O item C, ele traz a desconcentração. Perfeito? Vamos ver o que o item D nos remete. Demanda a existência de vínculo com entidades que não integram a administração indireta, como concessionárias permissionárias de serviço público. Não demanda, tá, pessoal? Item D, não demanda. Não demanda. Por último, item E, é expressado mediante a criação de vínculos com entidades do terceiro setor, como as organizações da sociedade civil de interesse público. Tá expressamente errado. Por quê, professor? Bem simples, ó. Item E. Não há, tá? Não há descentralização de serviços públicos, de serviços para o terceiro setor. Beleza? Então grave isso atualmente. Não há descentralização de serviço público para o terceiro setor, tá? Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Caso tenha alguma dúvida, pode perguntar lá no meu Instagram, @profpedro_Lima, que eu vou ter o maior prazer do mundo em estar te respondendo, certo? Vamos lá, vamos prosseguir nosso estudo, questão de número 5. Lembrando, questão de número 4, item A de aprovado na PMPI. Próxima questão, ano de 2026, banca FCC. Servidor público, no exercício de suas funções, praticou ato ilícito que causou dano a terceiro. O Estado indenizou a vítima. Posteriormente, apurou-se que o agente atuou com culpa grave. A administração, contudo, deixou de ajuizar a ação regressiva. O regime de responsabilização civil do Estado, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, estabelece que, vem cá, quando ele se refere à questão de número 5, ele está claramente informando a responsabilidade civil do Estado, tá? Então, de uma forma bem rápida e de uma forma bem objetiva, o que é que eu devo
lembrar a respeito de responsabilidade civil do Estado? É que o Estado, ele responde objetivamente, tá? Então, responsabilidade objetiva. Qual é a teoria que é aplicada na responsabilidade objetiva do Estado? É a teoria do risco administrativo, tá certo? Então, para configurar a responsabilidade objetiva do Estado, o que é que eu preciso? Basta que exista a conduta, o nexo causal e o resultado. Então, vamos para o caso concreto. Pedro é um policial e no exercício das suas atividades enfrenta um criminoso, né? E durante esse confronto tem alguns disparos de ambos os lados, cujo disparo de Pedro acaba acertando um pedestre que passava do outro lado da via. Esse disparo atinge a perna daquele indivíduo e aquele indivíduo ele sofre um dano, tá? Quando ele sofre um dano, surge para ele o direito de cobrar, tá? Uma indenização. E ele vai cobrar diretamente de quem? De Pedro? Não, ele vai cobrar diretamente do Estado, fazendo jus à teoria do risco administrativo e da responsabilidade objetiva do Estado. Ele não precisa comprovar dolo ou culpa daquela atuação do agente público, basta que ele comprove que existiu aquela conduta e que tem um nexo causal em relação ao resultado gravoso por ele sofrido, certo? Então ele entra com a ação contra o Estado indeniza aquele terceiro lesado e posteriormente entra contra o agente público através de uma ação que se chama ação regressiva, tá? Então, ele vai ter que comprovar nesta situação que o agente atuou com dolo ou culpa, beleza? Então, ação regressiva é obrigatória, tá certo? Então, vamos lá para a nossa questãozinha. Item A. A culpa do agente afasta a responsabilidade objetiva do Estado, devendo a vítima demandar a substituição do polo passivo pelo servidor público. Está errado, porque a culpa do agente ela não afasta a responsabilidade objetiva do Estado. Lembra, o Estado ele responderá objetivamente, independente de dolo ou culpa, certo? Ele irá aferir isso posteriormente quando entrar numa ação regressiva, aí sim terá que fazer aquele juízo de valor se houve ou não dolo ou culpa por parte do agente público. Mas fazendo referência à pessoa que sofreu o dano e a ação que será interposta contra o Estado, nada há o que se falar de dolo ou culpa quando eu informo a teoria objetiva, beleza? Próximo item. Responsabilidade do Estado, assim como eventual ação regressiva, depende de comprovação de culpa do agente, não, porque estamos falando da responsabilidade objetiva, logo não preciso comprovar dolo ou culpa. Precisarei comprovar dolo ou culpa quando eu estiver falando de responsabilidade subjetiva. Aí sim, além da conduta nexo causal e do resultado, necessariamente eu terei que comprovar dolo ou culpa, certo? Então, item errado. Próximo. A ação regressiva é faculdade da administração, sujeita a juízo de conveniência, em especial, quanto à possibilidade de desconto do valor em folha de pagamento. Está errado, fazendo jus ao princípio da indisponibilidade, perdão. Não é faculdade, aqui é obrigatório, tá? Então, item D. Responsabilização do agente é afastada se o servidor público já efetuou previamente o pagamento de indenização ao particular. Questão errada também. Por consequência, só podemos marcar o item E, porque só sobra ele, tá? Então, o item E. Responsabilidade do Estado é objetiva e comprovados dolo ou culpa do agente, o ajuizamento de ação regressiva constitui dever jurídico. Logo, se constitui um dever jurídico, é obrigado, tá? Padrão? Então, o item E, que eu serei aprovado na PMPI. Próxima questão, questão de número 6, mais uma questão do ano de 2026. A responsabilidade civil do Estado pode ser excluída no caso concreto. Vem cá, pessoal, quando eu falo de exclusão de responsabilidade, eu tenho que lembrar das excludentes de responsabilidade, certo? Porque existem excludentes e existem atenuantes, tá? Mas, objetivamente, iremos falar das excludentes, tá? Excludente. Excludentes de responsabilidade. Tá, beleza, professor. Quais são? Eu vou mencionar 3 para vocês, tá? Primeiro, caso fortuito.
ou força maior. O próximo, culpa exclusiva da vítima. E por fim, culpa exclusiva de terceiro. Olha para cá. A culpa tem que ser exclusiva da vítima, tá? Porque a depender do caso concreto de como a questão está cobrando, se ele informar só culpa da vítima, ela pode ser uma culpa concorrente, tá? E isso não exclui. Pode ser atenuada, beleza? Mas para ser excluída a responsabilidade e o dever de indenizar do Estado, tem que ser culpa exclusiva da vítima. Detalhe, quando eu falo de culpa exclusiva da vítima, somente a vítima deu causa para aquela situação, tá? Não houve nenhuma concorrência do Estado, beleza? Só para ficar claro. Vamos lá. Item A. Não for possível evidenciar o nexo de causalidade entre a ação ou omissão do agente público e os danos causados a terceiros. A exemplo da hipótese de... Qual é a hipótese, pessoal? Culpa exclusiva da vítima. Preciso nem ler o restante. Item A de aprovado é a nossa resposta. Mas vamos lá para o item B. Se tratar de responsabilidade objetiva e for possível afastar o dolo do agente público que tenha causado danos a terceiros. Tem nada a ver aqui, ó. Dolo do agente público. É erradíssimo o item B. Item C. Se estiver diante de ato omissivo de agente público, pois a responsabilidade do Estado pressupõe culpa ou dolo. Não pressupõe culpa ou dolo. Por quê? Porque o Estado ele terá a responsabilidade objetiva. Logo, não é necessário a sua comprovação do dolo ou culpa. Basta que exista a conduta, o nexo causal e o resultado. Item D. Tiver havido culpa exclusiva da vítima, pois essa situação exclui o dolo do agente público. Não, senhores. Não vai excluir o dolo do agente público, né? O que acontece é que o Estado não será responsabilizado, tá? Item E. O agente público que causou o dano estivesse no regular exercício de suas funções e tenha se evidenciado o prejuízo exclusivamente em decorrência de culpa do mesmo. Não é excludente, tá? Esta situação narrada, ela não é excludente. Fechou? Até este ponto da aula, alguma dúvida? Caso existam, pode colocar aqui no chat ou chama lá no Instagram que eu vou ter o maior prazer do mundo de estar te respondendo, beleza? Então vamos lá. Próxima questão na tela. Questão de número 7, mais uma, com todas até agora, do ano de 2026. Um vazamento de substâncias tóxicas de uma indústria química acabou por gerar uma contaminação do solo de determinada localidade. 10 anos após a desativação do estabelecimento industrial, constatou-se o dano ambiental e verificou-se que houve falhas no processo de licenciamento e fiscalização pelo Estado. O Ministério Público ajuizou a ação civil pública em face da empresa e do Estado, buscando a reparação do dano. Nesse caso, comprovados os fatos acima relatados, item A. O Estado não deve ser responsabilizado, mas apenas os agentes públicos que atuaram de forma culposa no licenciamento e na fiscalização, o Estado ele vai sim ser responsabilizado civilmente, tá? Então esse não, ele deixa o nosso item errado. Item B. A responsabilidade do Estado em caráter solidário em relação à empresa, mas eventual condenação deve ser executada inicialmente em face desta, corretíssimo. Não será executado inicialmente ou primariamente em face do Estado. Será executada primariamente ou inicialmente em face desta. Esta é a empresa, tá certo? Logo, o item B é a resposta à nossa questão. Item C. A ação será extinta em relação ao ente estatal, visto que já transcorrido o prazo quinquenal de prescrição. Pega o bizu, aluno. Dano ambiental, tá? Em regra, é imprescritível. Então, dano ambiental em regra é imprescritível. Boa? Vamos para a próxima. Item D.
O Estado não deve ser responsabilizado, pois não há nexo causal claro entre a atuação estatal e o dano causado. Pelo amor de Deus, tem um claro nexo causal, principalmente uma clara omissão, tá? De novo, existe um claro nexo causal, principalmente quando se fala em omissão, tá certo? Vamos lá, item E. A responsabilidade estatal depende da comprovação de atuação culposa da empresa. Senhores, aqui eu me refiro à responsabilidade objetiva, então eu independo de dolo ou culpa, tá? Responsabilidade objetiva, beleza? Então vamos lá. Próxima questão, questãozinha de número 8. A propósito do regime de responsabilização civil extracontratual aplicável ao Estado, o direito brasileiro, item A, impõe responsabilidade ao agente público sempre que houver condenação estatal pelo ato danoso por ele praticado. Está errado. Por quê? Porque ele só será responsabilizado através de uma ação regressiva, aí sim será aferido o dolo ou a culpa, tá? Esse sempre deixa a nossa questão manifestamente errado, tá? Então sempre ele deixa a nossa questão errada, pois aqui há que se falar em responsabilidade, tá? Subjetiva. Logo, através de uma ação regressiva. Próximo item, item B. Afasta a responsabilidade do Estado sempre que esteja presente a culpa da vítima. Lembra do que eu te falei? Se ele trouxer somente culpa da vítima, aí ele entra numa hipótese de concorrência entre o Estado e a vítima. Lembra? Tu é um policial militar do estado do Piauí, tu tá andando com a viatura em alta velocidade na contramão, só que tem um motorista descuidado que acaba passando quando o sinal está vermelho. Vocês dois colidem. Neste caso concreto, existia uma culpa concorrente e não a culpa exclusiva da vítima, tá? Então, se ele trouxer somente culpa da vítima, subentenda que é culpa concorrente. Agora, se na questão vier culpa exclusiva da vítima, com certeza o Estado ele não terá o dever de indenizar porque ele não será responsabilizado. Logo, tem que ser exclusiva, tá? Somente culpa está errado porque tem que ser exclusiva. Próximo item. Aplica a teoria do risco integral, como regra geral, de responsabilidade na atuação estatal comissiva. Vem cá, pessoal. A regra é a responsabilidade objetiva. A teoria do risco integral, ela não é a regra. E o que é que essa teoria fala? Primeiro que ela não admite nem excludentes de culpa, nem muito menos atenuantes, tá? Então imagina, existe uma usina nuclear e tem uma pessoa que ela tem a vontade de se matar, ela já quer fazer isso. Então ela voluntariamente entra dentro daquele reator e se abraça com aquele urânio enriquecido, né? Consequentemente, ela morre. Em uma situação normal, existiria a culpa exclusiva da vítima. Por quê? Porque ela foi atrás daquele resultado. Somente ela deu causa para aquele fato. Mas, aplicando a teoria do risco integral, o Estado, sim, ele tem o dever de se responsabilizar. Ele vai ter que indenizar. Por quê? Porque não admite, nesta teoria, as excludentes, nem muito menos atenuantes. Beleza? Então, a regra é a responsabilidade objetiva. Logo, o nosso item está errado. Item D de dado. Afasta a responsabilidade do Estado sempre que estão presentes o caso fortuito ou força maior. Está errado. Por quê? Porque o Estado ainda pode ser responsabilizado desde que exista uma omissão culposa ou uma com causa, tá? Então o Estado, ele será responsabilizado também, tá? Não necessariamente será uma excludente absoluta. Ele ainda poderá ser responsabilizado se houver uma omissão culposa ou uma com causa, tá? Item E. Admite a responsabilidade do Estado pela prática de atos ilícitos que causem dano anormal e específico. Corretíssimo, pessoal. Item E é a resposta da nossa questão. Mas antes de passarmos adiante, deixa eu fazer aqui um breve mapa mental para você. Ó. Quando eu me refiro a ato ilícito, e quando eu me refiro, perdão pela linha reta, tá? Quando eu me refiro a ato lícito. O que é que existe de diferente aqui, professor?
No ato ilícito, basta que eu comprove, então basta o dano e o nexo causal. Além disso, aqui vai ser empregado a responsabilidade objetiva e a ilegalidade ela tem que estar presente, óbvio, né? Ilegalidade presente. Boa. E agora o ato ilícito, Pedro, o que é que eu tenho que saber? Que é mais fácil ainda, né? O dano ele tem que ser anormal e específico. Aqui também será a responsabilidade objetiva e a legalidade, ela é presente. Legalidade presente. Boa? Conseguiram ver? Dessa forma, pessoal, nós iremos simplificando o direito administrativo ponto a ponto, tá? Direito administrativo, ele não é esse bicho papão que falam por aí, tá? Ele é muito fácil de ser compreendido, basta que você esteja com o coração aberto e com a mente tranquila, que eu tenho certeza que iremos juntos operacionalizar o teu estudo através de questões, teoria, muitas questões, flashcards, mapas mentais, simulados, aulões, missões como estas que vocês estão tendo a oportunidade de assistir de forma totalmente gratuita. Então, valorizem o trabalho da equipe, valorizem o trabalho do professor, deixa o teu like, tá certo? Compartilha essa live com o maior número de pessoas e vamos para cima que ainda faltam mais 2 questões. Questão penúltima, questão de número 9. A ocorrência de um acidente envolvendo uma ambulância pública municipal durante o transporte de um paciente para uma unidade de saúde em um veículo particular, no qual estava apenas o condutor, enseja quanto à responsabilidade extracontratual municipal, item A, apuração sobre a existência de dolo ou culpa do condutor da ambulância, sendo que, na hipótese de culpa concorrente ou exclusiva da vítima, ficará afastada a responsabilização do município. Expressamente errado este nosso item, né, senhores? Vendo toda aquela nossa explicação até este ponto, vocês já devem matar à primeira vista, principalmente quando ele fala aqui, ó, hipótese de culpa concorrente ou exclusiva da vítima, ficará afastado a responsabilização do município, tá? Culpa concorrente, o município ele também é responsabilizado, só que o grau de indenização é uma, tá aqui, ó. O município ele tem a responsabilidade objetiva, então ele vai ter que te indenizar, tá? Agora, se existe uma culpa concorrente, aí vai reduzir mais ainda a responsabilidade. Por quê? Porque houve culpa de ambas as partes, beleza? Então vamos lá. Próximo item. Comprovação dos 3 requisitos configuradores de responsabilidade dos entes políticos: elemento subjetivo, dolo ou culpa do agente público, nexo de causalidade, danos concretos em relação a terceiro do município. Item B, item expressamente errado. Item C. Responsabilização objetiva, que prescinde de apuração de dolo ou culpa do condutor da ambulância para sua configuração, mas admite a exclusão de responsabilidade em hipóteses específicas, como culpa exclusiva da vítima, culpa exclusiva de terceiros. Item certo. Item correto. Já foi comentado e já foi esquematizado por nós, tá? Quando eu te falo que a culpa exclusiva da vítima é uma excludente, está correto. Culpa exclusiva de terceiros também está correto. Caso fortuito e força maior, também é um excludente, tá? Agora, quando existe concorrência, aí não há o que se falar em excludência, mas em atenuantes, beleza? Vamos lá, vamos prosperar. Item D. Presunção de legitimidade e regularidade da conduta do agente público, porque se deslocava em estrito cumprimento ao seu dever legal, transferindo-se ao particular
o ônus pela demonstração de não ter dado causa ao acidente, expressamente errado, porque não é isso que nos remete à teoria da responsabilidade objetiva, tá certo? Por fim, item E, responsabilização subjetiva do município, e aqui já mata, né, pessoal? Porque a gente fala em responsabilidade objetiva. Última questão desse nosso bloco, questão de número 10. Durante uma operação policial em área dominada pelo tráfico, um morador da área não envolvido com a atividade criminosa acabou por falecer, vitimado por disparo de arma de fogo. Nesse caso, consoante a jurisprudência do STF, a responsabilidade estatal, item A, será afastada? Jamais, tá? Jamais. A responsabilidade estatal, ela permanecerá. Pois a intervenção policial é considerada estrito cumprimento do dever legal. Pessoal, a responsabilização aqui é objetiva, tá? Objetiva. Não precisa mais nem continuar a leitura, pula para o próximo. Item B, ela é presumida. Boa. Sendo aplicável a teoria do risco administrativo. Excelente, tu lembra logo de responsabilidade objetiva. Que será afastada apenas se o ente estatal comprovar a presença de causa de excludente de responsabilidade. Então lembra, quando ele fala de novo, causa excludente, culpa exclusiva da vítima, culpa exclusiva de terceiros, caso fortuito ou força maior, beleza? Padrão, item B é a nossa resposta. Por que não é o item C? É afastada, ao menos que seja demonstrado culpa ou dolo, já mata aqui, né? Já mata aqui nesse afastado, e principalmente quando ele se fala de culpa ou dolo, tá errado. Item D. É baseada na teoria da responsabilidade integral o motivo pelo qual a família será indenizada, ainda que presente eventual causa que, em circunstâncias outras, excluiria a responsabilidade. Não é a teoria do risco integral, aqui é a teoria do risco administrativo da responsabilidade objetiva. Beleza? Senhores, desta forma, encerramos a nossa missão direcionada para a Polícia Militar do Estado do Piauí. Foi uma satisfação extrema estar na presença de todos vocês. Eu acredito que se todos fizerem a sua parte, estudar, ler a lei seca, resolver várias questões, acompanhar o Instagram da Tribo Concurso e fazer parte desse nosso projeto, eu tenho certeza que vocês irão conseguir a tão sonhada aprovação, tá certo? Então, contem comigo, contem com a equipe de professores. Qualquer dúvida sobre a nossa aula ou referente a algum tópico de direito administrativo, fala comigo lá no Instagram, @profpedro, com 2 O no final, Lima, que eu vou ter o maior prazer do mundo em estar te respondendo, beleza? Então, fiquem com Deus, até a próxima e tamo junto rumo à aprovação na Polícia Militar do Estado do Piauí. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu tô te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo tá aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo! Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Tiago Cordeiro aqui, o seu professor da disciplina de informática. E vamos agora, a partir de agora, começar a nossa parte de informática no Operação PM Piauí. Isso mesmo. Você que está se preparando para o concurso da Polícia Militar do Estado do Piauí, nós temos edital na praça, edital aberto, e nós vamos aqui trabalhar questões de informática da sua banca, da banca FCC, da Fundação Carlos Chagas. E eu procurei aqui, dentro dessa nossa operação, trabalhar quase que, digamos assim, na integralidade de todos os tópicos do seu edital. Por exemplo, nós vamos trabalhar aqui, ó, questões de hardware, questões de Windows, questões de Excel,
questões de Word, questões de internet. Então, procurei diversificar para que a gente conseguisse aqui fazer uma aula, um mega evento para você, beleza? Show de bola! Vamos então dar início e vamos agora para a nossa primeira questão. A primeira questão diz assim, ó, no que se refere aos computadores, há duas categorias básicas de memórias, não voláteis e voláteis. E aí, as memórias voláteis caracterizam-se por... Vamos lá, gente, ó. As memórias, elas possuem diversas classificações. Por exemplo, eu posso classificar a memória quanto ao seu tipo. O que é classificar uma memória quanto ao tipo? É saber do que ela é criada, do que ela é constituída, do que ela foi feita e como ela grava os dados dentro dela. Por exemplo, na classificação quanto ao tipo, uma memória pode ser uma memória eletrônica. E o que seria uma memória eletrônica? Aquela que é constituída de chip e grava os dados dentro de chip. A memória pode ser, quanto ao tipo, uma outra classificação, a classificação chamando essa memória de memória óptica. O que seria uma memória óptica? Memória óptica são aquelas memórias que são constituídas de uma superfície de material refletivo e que grava os dados por meio de laser. O laser queima esse material refletivo e grava os dados lá dentro. Ou ainda as memórias, quanto ao tipo, podem ser classificadas como memórias magnéticas. Elas são feitas de metal e existe um ímã que vai se atrair e se repelir para ler e gravar os dados lá dentro. Elas utilizam magnetismo para fazer a leitura e a gravação dos dados. Porém, uma outra classificação que as memórias podem ter é a sua classificação quanto à volatilidade. O que é que significa classificar uma memória quanto à sua volatilidade? Volatilidade é a classificação da memória que diz se ela depende ou não de energia elétrica para manter os dados guardados e gravados dentro dela. Então, se uma memória é uma memória volátil é porque ela depende de energia elétrica, ela precisa de energia elétrica, precisa ser atualizada frequentemente, precisa ter energia elétrica ali o tempo todo carregando essa memória para que ela guarde os dados. Já uma memória não volátil é uma memória que não depende de energia. Você grava os dados dentro dela e os dados continuam guardados dentro dela, mesmo na ausência de energia elétrica. Mas nós vamos esquematizar isso daqui, ó. Vou abrir aqui uma telinha branca e nós vamos fazer essa classificação das memórias quanto à volatilidade. Então, vamos fazer essa classificação aqui, ó, das memórias quanto à volatilidade, tá certo? Então, ó, a memória pode ser volátil ou pode ser não volátil. Pode ser volátil ou não volátil. Qual é a diferença, professor? A memória volátil é aquela que precisa de energia para manter os dados. Precisa de energia. Precisa de energia. E a memória não volátil? A memória não volátil é aquela que não precisa de energia. Não precisa de energia para manter os dados, tá? Então, volátil é aquela que precisa de energia para manter os dados. Por quê, professor? Porque, assim, na memória volátil, se cessar a energia elétrica, acabou a energia elétrica, ela esquece tudo que ela estava armazenando. Então, ela precisa ficar o tempo todo sendo alimentada por energia. Ela tem essa dependência. Já a não volátil, não. A não volátil, você grava, acabou a energia, os dados continuam lá gravados, tá? Ó, precisa de energia para manter os dados. A não volátil não precisa de energia para manter os dados, certo? E é por isso mesmo que a memória volátil, ela pode ser chamada de memória temporária, porque ela só armazena os dados de forma temporária.
só armazena os dados enquanto tem energia elétrica, tá? E a memória não volátil pode ser chamada de memória permanente, porque ela armazena os dados mesmo quando não tem mais energia elétrica. Então, pode ser chamada de memória permanente. Tá bom? Beleza, vamos citar aqui alguns exemplos. Ó, exemplo. Exemplo de memória volátil. Volátil nós temos a RAM, nós temos a cache. Não volátil nós temos a ROM, nós temos o HD, tá bom? Beleza? Show de bola. Então, professor, vamos voltar na questão, bora lá. Ele quer saber qual é a característica de uma memória volátil. Memória volátil é aquela que perde os dados gravados ao cessar a alimentação elétrica. Gabarito é o item A. Perfeito? Beleza? Show de bola, professor. Bora lá, avançando. 2. No Windows 10, funcionando em condições ideais, o analista judiciário de um tribunal regional do trabalho, estando no prompt de comando CMD, executado como administrador, aplicou attrib mais R para um dado arquivo, porque ele pretende defini-lo como. Gente, attrib, deixa eu abrir aqui uma tela branca, o comando attrib no Windows serve para inserir no arquivo algum atributo, alguma propriedade no arquivo. O que é que significa isso? Os arquivos eles podem ter os seguintes atributos, as seguintes características. Um arquivo pode ser considerado como um arquivo somente de leitura. O que é que significa inserir um atributo no arquivo para ele virar um arquivo somente de leitura? Se eu insiro um atributo no arquivo para que ele vire ali um arquivo somente de leitura, quando você abrir esse arquivo, você só pode ler o conteúdo, você não pode alterar o conteúdo dele, não pode apagar esse arquivo. Por quê? Porque ele é só para ler. Só para ler. Imagina que eu passo para você agora um papel aqui com um documento, é um documento que tem algumas coisas escritas. Aí eu digo, olha, esse documento é só para você ler. Então significa que você não pode rabiscar, você não pode apagar, tá? Então o arquivo do computador é do mesmo jeito. Se eu insiro no arquivo uma propriedade, um atributo, dizendo que ele vai se tornar um arquivo somente de leitura, é porque você só pode ler o conteúdo, não dá para alterar, não dá para apagar. Então esse é o primeiro atributo, essa é a primeira característica que um arquivo pode ter, tá? Então, ó, vamos logo colocar aqui, ó. Quais são os atributos que um arquivo pode ter? Primeiro, outro ponto que eu quero conversar com você aqui, o comando attrib é um comando que pode inserir ou retirar o atributo de um arquivo. Vamos colocar aqui a característica dele. É um comando que pode inserir ou retirar uma característica em um arquivo. Inserir ou retirar. Ele pode inserir ou retirar um atributo de um arquivo. Uma propriedade de um arquivo. Professor, como é que eu sei para saber, como é que eu faço para saber se ele está inserindo ou retirando um atributo? Se vier o comando attrib junto com um mais, então é porque ele está inserindo a característica. Se o comando attrib vier com menos, então é porque ele está retirando o atributo, está retirando a característica, tá? E quais são os atributos que eu tenho? Quais são os atributos possíveis? Quais são as características, as propriedades que eu posso inserir em um arquivo? Eu tenho, ó, o atributo
para deixar o arquivo somente leitura. Somente leitura. Eu tenho um atributo para deixar o arquivo oculto. Eu tenho um atributo para marcar o arquivo como um arquivo do sistema. E eu tenho um atributo, tá, para informar que o arquivo já passou por um backup. Backup, tá certo? Só que esses atributos, eles são representados por siglas. Por exemplo, o atributo somente leitura, ele é representado pelo R. Esse R vem da ideia de read, né, que significa leitura, tá? O atributo para deixar um arquivo oculto é um atributo representado pelo H, de hidden, que hidden no inglês é oculto. O atributo para deixar o arquivo como arquivo do sistema operacional é o S, de system. E o atributo para deixar o arquivo com a marca de que já passou pelo processo de backup, que já foi copiado, que já passou pelo backup, é o atributo archive, que começa com A, então é a sigla do Azinho. Então, por exemplo, imagina junto comigo aqui, ó. Se eu insiro o seguinte atributo para um arquivo, attrib mais, o que é que isso significa? Significa que eu quero inserir ou retirar um atributo. Inserir, né? Ó, o mais está dizendo, olha, eu quero inserir um atributo em algum arquivo. Aí eu coloco attrib mais R. Então é porque eu quero fazer o quê? Ó? Eu quero inserir um atributo em um arquivo e esse atributo é para deixar esse arquivo no R, é um atributo para deixar o arquivo somente leitura. O arquivo, então, vai virar um arquivo somente de leitura. Ou então, se eu digitar assim, ó. Ao invés do mais, eu coloco attrib menos R. Então, isso aqui eu estou dizendo, olha, retira o atributo, retira a propriedade somente leitura. Ou seja, o arquivo não é para ser somente leitura, ele pode ser modificado, pode ser alterado, tá? Então, o menos é para retirar uma característica do arquivo e o mais é para inserir uma característica no arquivo. Então, se eu coloco o comando attrib, você já sabe, olha, esse usuário ou ele quer inserir um atributo, uma propriedade no arquivo ou quer retirar. Aí logo após vem um R, então é porque ele quer fazer o quê? Deixar somente leitura ou retirar. Se eu coloco attrib mais R, é para inserir o atributo para ele virar somente leitura. Attrib menos R é para retirar, para ele não quer que ele fique somente leitura. Attrib mais H, então ele está fazendo, né, inserindo o atributo para deixar o arquivo oculto. Attrib menos H, então ele está retirando, fazendo com que o arquivo não fique mais oculto. Beleza? Então tá aí, essas são as vertentes, né? As possibilidades do comando attrib. Então aqui, ó, o que foi que o usuário fez? Attrib mais, então ele está inserindo o comando para que o atributo do arquivo fique somente leitura. Beleza? Então gabarito é o item E. Show de bola. Segunda questão, você marca lá o item E. Bora avançar? Bora, terceira. Um agente de suporte educacional clicou sobre o nome de um arquivo comum em uma pasta do Windows e pressionou a tecla Delete, simultaneamente com outra tecla. E recebeu a mensagem: tem certeza que deseja excluir esse arquivo permanentemente? A tecla conjunta que ele pressionou foi: ó, se apareceu a mensagem perguntando se ele tem certeza que quer excluir o arquivo permanentemente, qual foi a combinação de teclas que ele pressionou? Ele pressionou o delete junto com o quê? Para aparecer essa mensagem aí, ó. Aqui é o seguinte, ó. Exclusão. Vamos anotar assim, ó. Formas
de exclusão. Vou colocar aqui, ó, formas de exclusão. Formas de exclusão. Basicamente, nós vamos fazer uma divisão aqui, ó, da seguinte forma. A primeira forma de exclusão e a segunda forma de exclusão. A primeira forma de exclusão é excluir o arquivo mandando para a lixeira. Excluir enviando para a lixeira. Certo? A segunda forma de exclusão é excluir de forma definitiva, permanente. Excluir de forma permanente. Tá? Excluir enviando para a lixeira, você seleciona o arquivo e pressiona a tecla Delete ou o atalho Ctrl D. Pronto. Dessa forma aqui, se você fizer dessa formazinha aqui, o arquivo ele vai ser excluído e enviado para a lixeira. Nessa outra possibilidade que nós temos aqui embaixo, para excluir definitivamente, é se você pressionar o Shift mais o Delete. Agora, qual é a observação? Sempre que você fizer a forma de excluir definitivamente, permanentemente, o Windows ele vai perguntar se você tem certeza que é aquela operação que você quer fazer. Porque o Windows ele sabe o seguinte, ó, se você deletar o arquivo nessa forma que deleta de forma permanente, não dá mais para resgatar aquele arquivo, não tem mais nenhuma opção. Agora, se você apaga o arquivo mandando ele para a lixeira, esse arquivo ainda está no seu computador, ele ainda ocupa espaço na sua memória, no seu disco. E aí, inclusive, lá dentro da lixeira tem um botão chamado de restaurar. Se você clicar nele, seleciona aquele arquivo e clica em restaurar, o arquivo volta para o local dele de origem, tá? Diferente quando você exclui de forma definitiva, de forma permanente, o Windows ele já tem tanta certeza que não dá mais para resgatar que ele pergunta, ó, você tem certeza que é essa operação que você quer fazer? Tá bom? Então tá aí, ó, duas formas. A primeira, mandando para a lixeira, você seleciona o arquivo, pressiona o Delete ou Ctrl D. E a segunda, você seleciona o arquivo e pressiona o Shift mais Delete. Tá? Então, essa segunda é a exclusão definitiva, permanente. E olha só, o que é que a questão quer? Ela está dizendo que o agente de suporte pressionou uma tecla que apareceu logo a mensagem. Ó, você tem certeza que quer excluir permanentemente? Então, qual foi a tecla que ele pressionou junto com o Delete? Pressionou o Shift, né? Ó, gabarito item A. Beleza? Gabarito item A. Vamos então para a nossa próxima questão. 4. Durante a digitação de um texto no Microsoft Word, um assistente de suporte à gestão deseja copiar a formatação de um bloco de texto e aplicar em outro. Para isso, ele deve usar a seguinte ferramenta. Ó, o que é que ele quer fazer? Ele quer copiar a formatação que foi aplicada em um bloco de texto e aplicar em outro bloco. Certo? Então, como é que faz isso, né, professor? Ó, nós temos uma ferramenta do Word que faz essa função. E eu vou logo te apresentar essa ferramenta. As questões, elas podem também perguntar não só o que a ferramenta faz, mas a localização dela, como chegar até essa ferramenta. E aí eu vou te explicar bem direitinho aqui agora. Nós vamos abrir o Word. Eu vou colocar o Word na tela do computador para você visualizar junto comigo, tá? Para a gente treinar aqui, ó. Vamos treinar a ferramenta, treinar a funcionalidade, vamos treinar a localização também, tá? Então, estamos aqui na tela do computador. Ó. Eu vou digitar um texto. Vou digitar aqui um texto. Pronto. Digitei um texto. E o que é que eu vou fazer? Ó? Esse bloco de texto aqui do primeiro parágrafo,
esse bloco de texto do primeiro parágrafo, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou aplicar nesse primeiro parágrafo a tamanho 16, certo? A cor dele vai ser verde, negrito, sublinhado, e eu vou mudar a fonte. A fonte vai ser a fonte Arial. Pronto. Beleza. Olha aqui, ó, o conjunto de formatações que a gente fez nesse bloco de texto. Nesse bloco de texto aqui, que é o primeiro parágrafo, nós fizemos várias formatações. Eu aumentei o tamanho da fonte, coloquei sublinhado, negrito, coloquei outro tipo de fonte, né? Coloquei a fonte Arial, mudei a cor da fonte. Então, eu inseri várias formatações. E aí, agora, eu quero no terceiro parágrafo, nesse terceiro parágrafo aqui, eu quero aplicar esse mesmo bloco de formatações de modo automatizado, de modo que não precisa ser manual, não precisar ficar o tempo todo fazendo aquilo ali manualmente. Então, o que é que eu faço? Eu venho aqui nesse primeiro parágrafo, dou um clique em cima do pincel de formatação. O nome da ferramenta é pincel de formatação. E onde é que eu encontro essa ferramenta? Ó, vamos lá. Na guia página inicial, a guia página inicial, que é uma guia que agrupa todos os recursos de formatação de fonte e parágrafo. Então eu vou na guia página inicial, dentro do grupo chamado área de transferência, eu escolho a opção pincel de formatação. Quando eu volto aqui o cursor do mouse para dentro do meu texto, o cursor do mouse já mudou, ele já está no formato de um pincel. Isso porque ele já está capturando a formatação que foi aplicada aqui, e agora ele vai aplicar em um novo local. Então, se eu quero aplicar, por exemplo, no terceiro parágrafo, é só passar o pincel sobre o terceiro parágrafo, e ele já aplica de forma automatizada. Beleza? Show de bola. Tranquilo. Então, é assim que funciona. Qual é o nome da ferramenta, né? A ferramenta. O nome da ferramenta é Pincel de Formatação e ela está dentro da guia página inicial no grupo área de transferência. E o que é que o pincel de formatação faz? Ele captura a formatação que foi aplicada em uma parte do texto e aplica em um novo local. Beleza? Professor, qual é o meu gabarito? O meu gabarito aqui, então, ó, vai ser o item E. Pincel de formatação. Quinta questão. Considere a planilha abaixo, criada no Excel, instalado e funcionando em condições ideais. Na célula E2, foi digitado o valor MPSE. Então, olha só, presta muita atenção. Na célula E2, foi digitado o valor MPSE. E na célula F2 foi inserida a fórmula. Eu vou só reescrever a fórmula aqui embaixo, tá? Igual PROC-V E2, ponto e vírgula, B2 até C7, ponto e vírgula, 2, ponto e vírgula, falso. Ponto e vírgula falso. Então veja só. Olha o que é que está acontecendo aqui dentro. É a função PROC-V. Professor, para que serve a função PROC-V? A função PROC-V, ela procura na vertical. Ela sai procurando alguma coisa em colunas e quando ela acha, a resposta está naquela mesma linha do valor que ela estava procurando. Como assim, professor? Não entendi. Você vai entender. Primeira coisa, quando você pegar a função PROC-V na hora da prova, olha para dentro dos parênteses e marca cada um dos pontos e vírgula que tem lá dentro. Ó. Olha só, vamos lá. Onde tiver ponto e vírgula, nós vamos marcar. Onde tiver ponto e vírgula, nós vamos marcar. Vamos marcar. Marque aí o ponto e vírgula junto comigo. Bora lá. Dá aqui a cor da caneta. Ó, marquei um ponto e vírgula. Marquei outro ponto e vírgula. Marquei outro ponto e vírgula. Por que eu faço isso? Ó? Porque a função, se você perceber, ela ficou dividida em 4 compartimentos. O primeiro argumento, o segundo argumento, o terceiro argumento e o quarto argumento.
O primeiro argumento é sempre o valor que eu estou procurando. O valor procurado, valor PROC. O segundo argumento é a matriz de referência, onde eu vou procurar esse valor. É a matriz de referência. Eu vou procurar esse valor dentro dela. Esse valor tem que estar lá dentro, tá? E esse terceiro argumento aqui é a coluna da resposta da função, coluna RESP. E o quarto argumento é o método de pesquisa. Método de pesquisa. Tá? Quando o método de pesquisa for falso, é porque ele está pedindo para você procurar um valor e tem que ser necessariamente aquele valor, não pode ser um outro valor próximo a ele. Então, obrigatoriamente, você tem que achar esse valor na tabela. Qual é o valor que nós estamos procurando? Marca ele aí. Não é o E2, ó. Não é o primeiro argumento que representa o valor que eu estou procurando? É o primeiro argumento. Então, nós estamos procurando o E2. A questão já deu uma dica. Ela está dizendo que o E2 aqui, ó, é o quê? O que é o E2? E2 é o conteúdo MPSE. E2 é o conteúdo MPSE. Então, ó, onde é que nós vamos procurar o E2? Nós vamos procurar o E2 dentro da matriz de referência. Qual é a matriz de referência? Ó? Procure o E2 dentro de B2 até C7. Então, nós vamos procurar o E2 dentro de B2 até C7. Então, começa em B2 e termina em C7. É esse intervalo aqui, ó. Então, é nesse intervalo que nós vamos procurar o E2. A matriz de referência está dizendo que eu devo procurar aqui, ó, de B2 até C7. Quem é o E2? O E2 é o MPSE. O E2 é o MPSE. Vamos procurar, ó. Procura. Opa, achei, professor. Pronto. Se você achou, marque a linha do E2 inteira. Marque tudo que está na linha dele, ó. Tudo que está na mesma linha que ele. Aí eu te pergunto o seguinte, ó. Você acabou de ver comigo que a matriz de referência começa em B2 e vai até C7. Então, de acordo com essa matriz de referência, a coluna B é a primeira coluna da matriz de referência. E a coluna C é a segunda coluna da matriz de referência. E olha o que a gente vai fazer agora. Achou o E2? Achei. A pergunta que não quer calar. Quem é que está na mesma linha do E2, só que lá na coluna da resposta 2? Quem é? Quem é que está na mesma linha do E2? E2 é quem? MPSE. Está na mesma linha do E2, só que lá na coluna da resposta 2. É esse número aqui, ó. É o número 7932161200. Então essa vai ser a nossa resposta. Vamos lá então, vamos procurar. Vamos ver se tem. A fórmula retornará vazio, negativo. Ela vai retornar aquele número de telefone. O Excel retornará o mesmo resultado da fórmula utilizada se fosse XLOOKUP? Não. XLOOKUP é no inglês, tá? No inglês. Ela retornaria, o Excel retornaria o mesmo valor se fosse a VLOOKUP. VLOOKUP. Tá bom? Beleza? Item C. A fórmula retornará um erro. Não tem nada de erro, não. Pois os campos estão sendo informados em locais errados. Negativo, tá tudo certinho. D. O Excel exibirá o nome completo da unidade correspondente à sigla MPSE. MPSE, negativo. Ele vai retornar o número do telefone. O número do telefone 7932161200 será exibido. Sim, porque ele é o resultado da função. Vamos para a próxima. Sexta questão. Em uma prefeitura, as apresentações institucionais devem seguir uma identidade visual com logotipo, cores e tipografia padrão. A padronização precisa se aplicar também a novos slides inseridos depois. Considerando a necessidade de definir um padrão estrutural persistente para toda a apresentação,
O recurso do Microsoft PowerPoint que atende a essa necessidade é, bora lá, eu quero te mostrar na prática a melhor coisa aqui para você treinar essas questões que exigem o passo a passo, o procedimento, ou até que exige o recurso, para você se familiarizar com o recurso, para você lembrar o que o recurso faz, a prática é a melhor forma. Então vamos aqui, ó. Eu vou abrir um slide do PowerPoint para te mostrar como é que funciona esse recurso aqui. Na tela do computador, vou abrir aqui um slidezinho, ó, pronto. E aí imagina que eu estou criando aqui o slide de uma aula. Aula de informática. O professor é o professor Tiago Cordeiro. Beleza, vamos criar aqui um novo slide. Nesse novo slide nós vamos falar sobre o Windows, que é um sistema operacional. No próximo slide, nós vamos falar aqui sobre internet, que é uma rede mundial de computadores e pública. No próximo slide, nós vamos falar sobre intranet, que é uma rede privada e interna, tá? E no próximo slide, nós vamos falar aqui sobre Excel, que é uma ferramenta para planilhas eletrônicas. Perfeito? Beleza, professor. Então, nós temos aqui, ó, ferramenta para planilhas eletrônicas. Tá, então nós estamos aqui com esse slidezinho. E aí, o que é que eu quero? Eu quero padronizar, de modo que eu quero que esse slide, ele leve uma estrutura onde eu coloco um elemento aqui dentro dele, e esse elemento, essa logomarca, essa formatação, ela se repita, ela seja replicada para todos os slides dentro da apresentação. Então, eu venho aqui, ó, na aba Exibir, e escolho o recurso chamado de Slide Mestre. Ó. É esse recurso aqui, na aba Exibir, chamado de Slide Mestre. Olha o que é que eu vou fazer. Ó. Eu venho aqui no primeiro slide, que é o Slide Mestre, tá? E vou, por exemplo, inserir uma forma aqui. Imagina que essa forma é a logomarca que eu quero colocar. Vou inserir a logomarca aqui no canto direito. E aí, aqui, ó, no canto inferior direito também, eu vou colocar uma setinha, que é para quando alguém quiser passar na apresentação, só dar um clique na setinha. Uma outra setinha aqui, ó, caso a pessoa queira voltar na apresentação, tá? Caso a pessoa queira voltar na apresentação, é só dar um clique nessa setinha aqui. Deixa eu clicar aqui, ajeitar ela. Pronto. Então, eu fiz essa configuração só no mestre. Vou sair do slide mestre e ele já se replicou para todas, ó, tá vendo? Então, se eu quero utilizar um recurso dentro do PowerPoint de modo que eu aplique uma formatação, eu aplique um layout, eu aplique uma configuração nele, e essas formatações elas se repliquem para todos os slides da apresentação, eu utilizo um recurso chamado de Slide Mestre, beleza? Então tá aí, ó. Qual vai ser o gabarito aqui da minha questão, professor? O gabarito, então, vai ser aquele que fala do slide mestre. Configuração do slide mestre para definir a identidade visual desejada. Gabarito é o item C. Questão de número 7. Um analista, por medida de segurança, fez o quê? Aconselhou os demais usuários de seu setor a utilizar o modo de navegação anônimo. Modo de navegação anônima no Google Chrome, alegando que em condições ideais esse modo de navegação faz o quê? Gente, ó, o que é que eu quero que você perceba do modo de navegação? O modo de navegação, ele é somente uma forma de você acessar a internet por meio de um computador e não armazenar os registros naquele computador que você está acessando, naquele computador local, tá? Ó,
Vai funcionar mais ou menos assim, ó. Presta bem atenção. Imagina que você está aqui na sua casa, certo? E aí você abre o seu navegador. Tá? Só que, quando você se conecta com a internet, você se conecta pelo seu provedor de internet, que é o seu ISP, Internet Service Provider, né? A empresa que fornece internet até ela chegar na sua casa. E depois, quando você acessa um determinado site, um serviço, você está entrando em um servidor que hospeda aquele serviço, fornece aquele serviço para você, servidor, tá? Então, se você utiliza o modo de navegação anônima, no modo de navegação anônima é só uma forma de você não armazenar os registros aqui, ó, nesse computador. Porém, os registros ficam armazenados no ISP e ficam armazenados no servidor, ou seja, tudo que você faz, as suas ferramentas de navegação, os sites que você visitou, se você utiliza o modo de navegação anônima, eles não ficam armazenados naquele computador local. Porém, tudo fica hospedado, guardado, os registros no provedor e também no servidor de acesso. Porque se fosse assim, você poderia... Porque tem gente que acha, eu estou no modo de navegação anônima, então eu posso sair fazendo o que eu quiser. Então eu posso fazer até atos ilícitos na internet que ninguém vai descobrir. Calma lá. Você só não está armazenando os registros naquele computador local. Tá certo? Quais são os registros que o modo de navegação anônima não guarda? Ó, você só não armazena os registros aqui, ó. Quais são os registros? Os registros como histórico de navegação, a lista de sites que você visitou, os arquivos temporários, são chamados de cache do navegador, os arquivos temporários chamados de cache do navegador, dados de formulários, dados de formulários e os cookies. Tá? Porém, lembrando, fica tudo armazenado no provedor e no servidor. Beleza? Show de bola, professor. Bora voltar lá, então, ó. Então, veja. O item A diz que o modo de navegação anônimo impede a ação de keyloggers e outros softwares que capturam dados sensíveis falsos. Isso não tem relação nenhuma com o modo de navegação anônimo, tá? B. Impede que websites, que servidores, né? E que os provedores de internet e redes sociais visualizem suas atividades. Não impede, não. C. Não salva o histórico de navegação, os cookies, os dados de sites, além das informações inseridas em formulários. Perfeito. Gabarito tem que ser exatamente aquilo que a gente acabou de comentar. Beleza? Próxima questão. No site buscador da Google, um analista deseja realizar buscas mais específicas e refinar resultados, reduzindo o volume de informações irrelevantes. Nesse contexto, para buscar pela palavra corregedor somente nas páginas do site www.trt6.jus.br, ele deve utilizar o operador de pesquisa. Aqui é o seguinte. E o que é que ele quer? Ele quer refinar a busca para pesquisar apenas dentro de um site específico, tá? Imagina o seguinte, ó. Se você chegar agora na internet e colocar, por exemplo, Covid-19, essa pesquisa vai retornar diversos sites, diversos mesmo. Se você colocar só Covid-19, o Google ele vai buscar todas as páginas que, de alguma forma, tem esse termo escrito lá dentro dela. Dentro do site, por exemplo, Diário do Nordeste, tem lá o termo Covid-19. Então, toda vez que o termo Covid-19 apareceu nas páginas do Diário, relate para mim. Toda vez que o termo Covid-19 apareceu na página do Povo, do Estadão, Folha de São Paulo, CNN, tá? Agora, se você quer... Não, eu quero restringir. Por exemplo, eu quero pegar a pesquisa Covid-19 e restringir para o Google pesquisar somente as vezes que ela apareceu dentro de um site específico, dentro do site G1, por exemplo. Aí eu tenho que colocar um filtro de pesquisa. Eu vou digitar assim, ó. Covid-19, site, G1.com. Aí o Google vai entender, ó.
não é para pegar a Covid-19 em qualquer canto. É para pegar a Covid-19 somente às vezes que esse termo apareceu dentro do site G1. Então, se ele quer pesquisar pela palavra corregedor, somente às vezes que ela apareceu dentro do site www.trt6, então ele vai utilizar o filtro de pesquisa site 2 pontos, beleza? O gabarito é o item A. Não é search, não é Word em um URL, não. Tá tudo errado aqui. É o item A, o nosso gabarito. Então, o filtro de pesquisa site 2 pontos no Google é um filtro que vai fazer você restringir a pesquisa somente àquele site específico que você colocou após o filtro. Beleza? Show de bola, tranquilaço. Então é isso, gente, ó. Antes de mais nada, eu quero, tá, para você que espero que você tenha gostado aí da nossa aula, espero que você tenha gostado aí das nossas resoluções, todas as questões aqui da banca FCC, tá? E você que está, por exemplo, se preparando para o concurso da Polícia Militar do Estado do Piauí, a Tribo Concurso preparou um curso completaço para você, tá? Coisa fina mesmo, material super completo, vídeo, aula, material de apoio, teoria, resolução de questões, materiais em PDF com questões comentadas, flashcards, simulados e muito mais, tá? E o bacana disso tudo, esse curso completaço, para você que vai se preparar para o concurso da Polícia Militar do Estado do Piauí, ele está de 597 por apenas 10 de R$ 47,70, se você colocar o cupom PMPI. Cupom PMPI. Coloca o cupom PMPI e você consegue adquirir esse curso completaço com todo esse material que eu acabei de falar por apenas 10 de R$ 47,70. Então, se você tem interesse, aponta o teu celular para esse QR Code e fala com um dos nossos especialistas que eles vão te ajudar, né, a garantir a sua vaga, beleza? Um forte abraço, muito obrigado pela sua presença e participação. Tamo junto, valeu e até a próxima. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!